Jorge Elahá, palestrante espírita. Aqui na oitava conferência, um tema muito forte da sua participação foi as dores da alma, né? As dores da alma, elas, de que forma elas sobressaem no nosso dia a dia e, sobretudo, transparecem por meio de doenças, as chamadas doenças somáticas, né? Psicossomáticas. Psicossomáticas. Nós estamos vivendo um momento muito singular na história, em que, associado aos problemas que a gente sempre teve de adoecimento da criatura humana, nós estamos tendo um acréscimo de adoecimentos em função do drama que na atualidade nós vivemos. Nós temos uma mensagem no livro Obras Póstumas, capítulo 31 da segunda parte. Eu falo capítulo 31, mas não é capítulo porque não está numerado, mas Uhum. se contar é capítulo 31, há uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, e no 21º parágrafo desta mensagem, ele fala sobre o adoecimento mental do período da transição planetária. E ele oferece ali 4 sinais do perigo do adoecimento mental nessa faixa de tempo. O primeiro, ele diz que haverá um crescimento significativo do adoecimento mental. Já está acontecendo. Na sequência do texto, ele diz que as taxas de suicídio serão como nunca teríamos visto. Já está acontecendo. Em terceiro lugar, ele diz que os suicídios crescerão tanto que as próprias crianças se suicidarão. Nós já estamos vendo. Isso era uma coisa, inclusive, residual nas décadas anteriores e agora começa a ser um fenômeno visível pela psiquiatria, o conjunto de crianças com ideação suicida. E o quarto e último ponto que está colocado lá diz que quando chegarmos no período da transição planetária, muitos deixarão de estar contados entre o número dos vivos, mesmo antes de terem encontrado a morte. O que pode justificar alguém, mesmo antes de encontrar a morte, não estar mais contado entre o número dos vivos? São os processos de alienação absoluta que a gente tem em função da drogadição, das alienações completas da criatura humana que fazem com que nós não a enxerguemos mais como sendo alguém passível de um processo de reintegração fácil na sociedade. É claro que existem formas de reintegrar essas pessoas, mas é um processo muito mais complexo. E essa mensagem ela é de 1866. Como que um espírito poderia, em 1866, definir uma Cracolândia? Muitos, antes mesmo de haverem encontrado a morte, estarão riscados do número dos vivos. Então a gente vive, sim, um momento de grave adoecimento mental, emocional, que é fundamentalmente motivado pelo crescimento do ateísmo no nosso planeta, que acena para a humanidade uma perspectiva profundamente sombria, razão pela qual a questão 799 de O Livro dos Espíritos nos alerta para a necessidade do Espiritismo ser divulgado para que ele possa combater as ideias de ateísmo que tentam dominar o planeta. Essa seria então uma das ferramentas para a gente lidar com todas essas dores da alma. Quais seriam as alternativas até para as pessoas e para as crianças que muitas vezes têm resistência a algum tipo de religião? O próprio Buda, 600 anos antes de Jesus, quando tratava da questão do sofrimento humano, ele dizia que todas, todas as causas do sofrimento humano se resumem a uma única. A razão de todo o sofrimento da criatura humana está no desconhecimento das leis espirituais. No entendimento do Buda, se o homem se apropriasse das verdades espirituais, quais são as verdades espirituais? São, de certa maneira, aquelas mesmas que a doutrina espírita nos apresenta. A ideia da imortalidade, a ideia da lei de causa e efeito, da reencarnação, do nosso futuro como sendo a felicidade. Se nós nos apropriássemos disso de verdade, nós certamente conseguiríamos ser muito mais resistentes ao processo de desconstrução da nossa condição de felicidade. Então, sim,
É este desconhecimento espiritual que vem arrastando a humanidade na direção de um quadro de sofrimento que nós nunca antes vimos na história da humanidade. O materialismo e o apego estão contribuindo muito para isso, né? Sem dúvida nenhuma. O ateísmo, ele tem sido muito grave porque ele arrasta a pessoa a achar que as coisas da vida material são um grande objetivo. Então a criatura humana se volta apenas para os objetos da vida física. Então a pessoa quer ter um corpo sempre jovem, ela quer ter um melhor carro, a melhor casa, as melhores condições materiais e se desconecta dos valores espirituais. É isso que vem gerando uma quantidade muito grande de ansiedades e de depressões na nossa sociedade atual, conforme assevera Joana de Ângeles, no capítulo 1º e no capítulo 2º do livro O Homem Integral, em que ela faz uma análise da sociedade atual em que vivemos e nos apresenta o quadro caótico que a desconstrução da existência do espírito e da existência de Deus produziu na nossa sociedade de hoje. A gente um dia vai sair dessa ignorância, desse momento que a gente está para a plenitude? Sem dúvida nenhuma, o processo do progresso da criatura humana, ele assinala que nós iremos marchar para uma situação melhor. Muitas pessoas não creem nisso, acham que a gente caminha para o caos. Mas a ideia de que nós caminhamos para o caos está muito associada a esse mesmo ateísmo que, de certa maneira, tenta conspirar contra a possibilidade de mudança da criatura humana. Mas quando nós afastamos o nosso olhar e não olhamos décadas, mas nós olhamos séculos, nós conseguimos perceber a linha do progresso que se estabelece na humanidade. E mesmo alguns espíritas conhecedores das leis espirituais, ainda assim se veem seduzidos pelo pensamento de que a gente não progride ou progride muito pouco. E, na verdade, isso não é assim uma visão que a doutrina espírita apresente. Por quê? Porque a humanidade terrestre, ela representa um ano letivo dentro do processo de amadurecimento das criaturas. A partir do momento em que uma criatura ela se educa, ela não precisa ficar nesta sala de aula. É como se nós fôssemos uma sala de alfabetização. Quem se alfabetizou não está mais aqui. E nós estamos sempre lidando com crianças que estão se alfabetizando. E nós temos a sensação que ninguém se alfabetiza. E não é verdade. É que aqueles que já conseguiram se desembaraçar das questões mais grosseiras que o nosso planeta possui, já não pertence mais ao grupo daqueles que aqui encarnam. Então dá a sensação de que a humanidade caminha muito lentamente. Mas aí eu perguntaria para você, onde estão os cristãos primitivos? Onde estão as grandes almas que viveram na humanidade? Por que elas não estão encarnadas na Terra? Porque a humanidade não é a Terra. A Terra é um ano letivo. Esses que já se desembaraçaram das nossas imperfeições não estão mais aqui. E nós, debruçados na janela, vendo o cenário da sociedade atual, temos a falsa impressão de que ela não progrediu. Ou se progrediu, progrediu muito pouco. Na verdade, teríamos que convocar todos os espíritos que participaram da história da humanidade para olhar como eles estão. Aí dizer, sim, houve um progresso. Agora, dentro da sala de aula de alfabetização, só estarão as crianças que precisam se alfabetizar. E eu repetente. É. Mas, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho sobre a Federação Espírita rumo aos 100 anos, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte rumo aos 100 É verdade, é anos. Ano que vem, verdade. 2026. Olha só que coisa bonita. Bom, né? Vamos ter aí, ano que vem, um momento muito importante, que é a celebração do centenário da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte. São 100 anos de trabalho de divulgação. É uma coisa maravilhosa que a gente vai ter neste período, porque também nós temos um período em que marca muitas atividades que já no século passado, não é? A gente já tinha chegando na nossa humanidade. Nós tínhamos ali
um período muito pujante do encerramento da atividade de Leon Denis e a Federação Espírita do Rio Grande do Norte aparecendo. Foi uma década muito vibrante dentro do movimento espírita. A década de 20 foi a década em que tivemos os grandes fenômenos que aconteceram em Belém do Pará, de Ana Prado, as materializações de Ana Prado, o material que foi produzido, as viagens que foram feitas por Frederico Finer para acompanhar os trabalhos de materialização que aconteciam nesse período. Foi um período muito mágico, a década de 20 para 30, porque muitas instituições se voltavam exatamente para esse momento de consolidação do movimento espírita no nosso país, porque ele marca essa década o fechamento de um primeiro ciclo, um ciclo que se iria encerrar na década de 30, com o surgimento de várias instituições que iriam dar o suporte para o segundo ciclo do movimento espírita, que começaria nos anos 40, quando eclodiria a obra de Chico e o movimento precisava de um arcabouço de instituições para fazer o trabalho de divulgação de tudo isso. Se na década de 30 nós não tivéssemos construído a plataforma de instituições, talvez a etapa de divulgação, quando chegavam as obras de Chico, como há 2000 anos, Paulo e Estevão, 50 anos depois, que vieram exatamente nessa janela aí dos anos 40, nós não conseguiríamos fazer a grande divulgação porque faltaria o suporte. Então, os anos 20 para 30 são os anos da construção de boa parte das instituições espíritas que iriam levantar a bandeira da fase de grande divulgação do espiritismo dos anos 40. E o que a gente pode esperar então para a FERN próximos 100 anos? Eu acredito que nós estamos num momento assim bastante diferente hoje, em que, em função exatamente dessas discussões do adoecimento mental que a gente tem, nós temos que voltar o olhar do movimento espírita para essas dificuldades emocionais. O movimento espírita já foi um momento, já teve seu momento de local que fala com os espíritos, já teve seu momento de ser um lugar onde se cuida dos pobres, já teve seu momento de ser um local onde se estuda, e em função da imensidão de dores que a gente tem, além de sermos onde se fala com os espíritos, além de sermos aonde se tem o trabalho de socorro ao que tem uma condição social frágil, além de ser uma escola, nós temos a obrigação de acolher os que padecem. Abrir cada vez mais os trabalhos de atendimento às pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, esses processos de adoecimento que dentro do lar a gente vê com tanta frequência hoje, mostrando a importância da área da família nesse acolhimento que a gente está vivendo. Houve um afrouxamento muito grande dos laços familiares nas últimas décadas e o movimento espírita, atento a isso, reúne agora dentro da área da família a grande tessitura para fazer com que a gente tome todas essas verdades e construa um movimento que tenha um olhar muito mais humanizado. Não só uma escola, não ser uma escola sobre a alma, mas ser uma escola para a alma, oferecendo verdadeiramente as condições de transformação de cada um de nós, para que a gente não se perca na margem do caminho. Para encerrar mesmo, agora sim, queria que você definisse o que é o espiritismo até para as pessoas que estão chegando no movimento e não entendem muito bem sobre o que se trata. A doutrina espírita é o conjunto de conhecimentos que revela para a criatura humana o que verdadeiramente somos, qual é o sentido da vida e, fundamentalmente, o valor extraordinário da família nos nossos dias. Indiscutivelmente, o grande foco que a doutrina espírita nos oferece é a descoberta dos valores dos laços familiares, porque quando nós nos apropriamos do sentido da reencarnação, que é um dos grandes pontos que a doutrina espírita possui, nós descobrimos o valor incrível de termos renascido num determinado ambiente doméstico, mesmo eu tenha tido um pai difícil, uma mãe problemática, eu tenha tido uma história familiar complicada, nem por isso eu deixo de ser grato a tudo isso.
Porque há um fenômeno que nem todas as pessoas se dão conta. Às vezes nossos pais já se separaram. Às vezes a gente nem conheceu pai, nem conheceu mãe. Mas a todo instante no nosso corpo, quando uma célula nova é criada, existe um balé que acontece nos nossos cromossomos. E os cromossomos de nosso pai e de nossa mãe voltam a se encontrar. Como se eles já fizessem o encontro que eles tiveram um dia. Para formar o nosso corpo, cada célula nossa reensaia o encontro deles. E ali nesse momento, as células, quando vão se reproduzir, todas chamam as estruturas biológicas de nosso pai e de nossa mãe. Eles se reencontram em todas as nossas células e nos oportunizam cada célula que o nosso corpo tem. Eles não foram importantes só para a nossa concepção, mas até hoje ecoa dentro de nós até o último dia da nossa existência. O encontro que pode ter sido até fortuito, pode até hoje não ter mais amor, mas o momento em que eles se encontraram fica eternizado no nosso corpo, fazendo com que a gente perceba a gratidão que a gente tem que ter por eles nos oferecerem o corpo que a gente tem até os dias de hoje. Grata eu por você. Muito Obrigada. obrigado. Obrigada.